Prezados irmãos e irmãs da Igreja Batista Centenário do Povo e a todos que nos assistem neste momento, nós estamos aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. E o tema do trimestre é um curso, esse que nós estamos fazendo, é um curso. E o tema do trimestre é o poder e o ministério da oração. O poder e o ministério da oração. Oração aqui como um ministério, né? E nós estamos, neste domingo, na segunda lição, a lição de número 2, cujo tema é a oração no Antigo Testamento. A oração no Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento tem 39 livros, é claro que nós não vamos poder aqui falar sobre todas as orações no Velho Testamento, mas vamos destacar algumas e também nos períodos do povo de Israel. O texto áureo da nossa lição diz assim: então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação nos céus. Ou seja, a oração dos levitas, nesse texto de 2 Crônicas 30, 27, chegou nos céus. Esse foi um período de avivamento, um tempo de avivamento no tempo do rei Ezequias. Então ali está, esse texto aqui faz parte de alguns outros que houve no período de avivamento de Israel, de reis de Israel, né? Na época estava dividido já Judá e Israel, mas tanto faz Judá como de Israel, que era a tribo do norte, e Judá, a tribo do sul. Esses profetas, eles oravam e abençoavam o povo, oravam por eles e pelo povo. Pois bem, mas tem o texto bíblico. O texto bíblico é uma oração também muito famosa, muito conhecida, porque é um episódio muito importante, muito famoso no Velho Testamento. Quem não conhece ali o que houve com Elias e os 450 profetas de Baal? A maioria dos crentes que frequenta a igreja ou que lê a Bíblia sabe disso. Já ouviram muitas pregações, porque o texto é rico, nunca se esgota. Nunca se esgota. Aliás, a Bíblia nunca se esgota em textos, ensino para as nossas vidas. E esse aqui é um deles. Então está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 31 a 39. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Então aqui é uma referência ao início do povo de Israel, quando Jacó, né, tem o nome mudado ali. Mas aqui esse aqui é apenas uma informação, ela não é o texto que nós queremos examinar. Continuando, o autor sagrado vai continuar dizendo: e com aquelas pedras que Elias pegou ali,
edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, era uma vasilha, né? Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha para fazer o holocausto, que era daquele jeito. O culto, o costume era, no Velho Testamento, era holocausto. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. É para dificultar pegar o fogo ali naquele altar, para mostrar que Deus, o Deus de Elias, o Deus Jeová, era o verdadeiro Deus e não Baal. Era Jeová. E ele estava fazendo uma coisa, dizendo assim: dificulta aí o máximo que vocês puderem desse negócio, porque Deus vai mandar um fogo aqui que vai queimar tudo, inclusive vai queimar a água. Onde já viu fogo pegar na água? Não existe, né? Fogo queimar a água, não existe. Mas ali Elias ia mostrar isso. E disse: fazei-o segunda vez. Complica mais ainda. Elias falou: complica mais ainda. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. Olha só. E o fizeram a terceira vez. Era para complicar o máximo daquele holocausto, que Elias tinha certeza, ele ia orar ao Deus do céu, ao Deus que ele cria e que nós cremos, o Jeová, e Jeová ia mandar fogo, e esse fogo era poderoso para queimar a água. E falou: faz aí 3 vezes aí. E eles fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Não era só lá, mas encheu o rego ali ao redor. Era para ficar bem difícil. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: agora é a oração poderosa de Elias. Agora Elias vai fazer a oração poderosa. Ó Senhor, disse ele, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Conforme a tua palavra, não foi eu que inventei, não. Isso aqui é conforme a tua palavra. Quando a gente está conforme a palavra de Deus, irmãos, aí o negócio fica forte mesmo. A gente fica forte mesmo. E responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo, olha só a razão que Elias queria fazer aquilo ali, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quer dizer, o povo de Israel estava adorando, estava ali fazendo uma comparação, né? Estava ali numa disputa entre era Deus, Jeová, ou era Baal? Qual que era o Deus? E aí, Elias está falando aqui que era para mostrar que ele que era o Deus, que Jeová que era Deus. E então, não podia ser diferente. Elias estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele não estava ali para fazer uma exibição, não. Ele estava ali num conflito, ele estava ali fazendo uma coisa para mostrar o verdadeiro Deus. Era necessário aquilo que ele estava fazendo, era necessário. A gente não vai sair por aí fazendo coisas para vamos dizer assim, só a demonstração pessoal, ou, vamos dizer assim, para se aparecer, né? Em nome da fé. Não, mas às vezes é necessário, no caso aqui era necessário, tanto é que Deus respondeu, e caiu fogo do céu
e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Consumiu o holocausto e as pedras. Onde você já viu isso? Onde já se viu isso? Queimar a pedra. Bom, a pedra queima, ela derrete no fogo, né? Mas esse fogo aqui era mesmo um fogo poderoso. A lenha, as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. Olha, aquele fogo de Jeová era poderoso, hein? Caiu ali mesmo, era para queimar, era para destruir, não ficar nada. Porque Deus é poderoso. Quando Deus quer fazer, Deus faz dessa maneira poderosa. E o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Prezados irmãos, prezados amigos, aqui só com esse texto para falar de oração era o suficiente. Só essa oração aqui, só esse texto aqui era o suficiente para falar de oração. Mas é que nós estamos estudando a oração no Antigo Testamento. A oração no Antigo Testamento. Ali, nós estamos em 1 Reis, né? Estamos lá nos livros históricos. A Bíblia é dividida em categorias de livros. Tem, no começo, os 5 livros de Moisés formam o Pentateuco. Depois vem os livros históricos, Josué, Juízes e vai. Até Reis, né? Até Reis, Crônicas, tudo isso livro histórico. E nós estamos nos livros históricos. E aqui nós vamos falar sobre isso, que Jesus citou esse cânon judaico. Quando lá ele apareceu para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus disse ali para eles que tudo que aconteceu com ele era para cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, baseando nessa divisão, né? Nesse cânon judaico que Jesus citou, nós vamos estudar a lição de hoje. Começando a oração no Pentateuco. Como eu disse, são os primeiros 5 livros da Bíblia que formam o Pentateuco. Penta é 5 em grego. 5. Então, eram 5 livros. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, vamos lá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Pois bem, ali no Pentateuco, nós vamos ter oração durante o êxodo de Israel. Aqui o êxodo não é só o livro de Êxodo, mas está se referindo ao êxodo que vai até chegar em Canaã. Ali foi o êxodo. E nesse caminho, né, nele, né, antes, depois do êxodo, no deserto de Midian, lá no começo, no deserto de Midian, quando Moisés foi chamado, o Senhor ressaltou esta verdade. Eu gosto muito disso aí. Já preguei muito, eu continuo pregando sobre essa questão que o povo de Israel orou 400 anos. Orou 400 anos para Deus. Eles estavam debaixo do sofrimento ali no Egito e oravam. Eles não pararam de orar e de buscar a libertação nesses 400 anos. Mas um dia Deus ouviu. Um dia Deus ouviu. É assim, um dia Deus ouve a nossa oração, a minha oração, a sua oração. Então, lá no deserto de Midian, quando o Senhor chamou Moisés, ele disse assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tenho visto. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. E que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor
O que é clamor? O que era o seu clamor? Oração. E disse: eu tenho ouvido o seu clamor. E aí o Senhor disse: por causa dos seus exatores, são aquelas pessoas que eram os fiscais, né, do que eles estavam fazendo. E porque conhecia as suas dores. Que maravilha! Que glória! Deus dizia assim: eu conheci as suas dores. Eu vi que eles estavam sofrendo. E eu conheci as suas dores. Deus conhece as nossas dores. A gente ora. Eles oravam, a gente ora. Mas Deus conhece as nossas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Olha só. Eles oraram, eles clamaram, eles pediram. E eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir para aquela terra, uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, de 7 e 8. Ora, prezados irmãos, isso aqui é a resposta da oração deles. Veio o livramento, veio a libertação. E então, orando, chega o momento que vem a libertação, vem a resposta que nós estamos precisando. Segundo ponto, a gratidão de Israel a Deus. Ora, é claro que naquela situação que Israel estava, eles quando foram libertos, eles ficaram muito agradecidos a Deus por ter tirado eles do jugo do Egito, da escravidão, do cativeiro e da aflição. Cativeiro da aflição. E após sair ali do Egito e sofrer perseguição do exército de Faraó, que acabou morto no Mar Vermelho, o povo de Israel, uma vez livre, exultou e agradeceu ao Senhor. E ali em Êxodo 15, de 1 a 2, começa chamado Cântico de Moisés. Cântico de Moisés. Até lá no Apocalipse vai falar nesse Cântico de Moisés. Aquilo ali foi a alegria, foi a exultação que eles tiveram por ser liberto da escravidão do Egito. Agora vem aqui vem para nós, a lição mostra isso, que vem para nós vamos dizer assim, uma exortação, né? Dizendo assim, como é que a gente está fazendo com a nossa libertação? O que você sente com a sua libertação? Você agradece a Deus? Você louva a Deus? Você adora a Deus? Você se alegra em Deus pela sua salvação? Que Maria falou, né? Na sua salvação, alegre-se. Alegrava na salvação. Nós temos que nos alegrar na salvação. Ora, muitos não se alegram. Dizem, conta-se que um ateu disse para um cristão: você crê mesmo nesse Deus que você fala? Você crê mesmo nessa Bíblia que você fala? E claro que eu creio. Ele disse: não parece não. Porque, cara, se fosse eu que cresce que eu ia para o inferno e veio um Jesus, um Cristo, e morreu por mim um dia e me libertou de ir para o inferno, e ainda mais, me deu um céu onde não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais guerras, não há mais aflições, e ali as ruas são de ouro e cristal. Ora, cara, se eu cresce como você fala que você crê, eu ia sair proclamando para o mundo isso, porque como que você pode ficar assim, impassível
diante de tamanha bênção. Então, é de perguntar o que nós estamos fazendo. O povo de Israel se alegrou, glorificou a Deus lá, Moisés cantou, Miriam dançou, enfim. E nós, o que estamos fazendo? Estamos alegrando com a nossa salvação? Agora vem mais um ponto aqui sobre a oração lá no Velho Testamento. O esquecimento e a ingratidão de Israel. O povo de Deus demonstrou ingratidão ao esquecer-se daquele que o ajudou e também daquilo que dele receberam. Em sua obstinada ingratidão, Israel mentiu ao afirmar que a comida que haviam deixado para trás no Egito era de graça, pois foi paga com seu trabalho escravo. Israel foi ingrato e descuidado ao deixar o Egito com pessoas não crentes entre eles. Em Êxodo 12, 38 fala disso, que saiu ali uma mistura de gente. Tinha ali no meio deles egípcios. E aí, aquelas pessoas estranhas, ajudaram a ensofar uma rebelião do povo de Israel, né? Pessoas descrentes estavam no meio, estimularam a rebelião. Então, aquilo ali foi um esquecimento e a ingratidão de Israel por tamanha bênção e libertação que eles receberam. Ali, a gente, Números capítulo 11, né? A gente lê essa rebelião, tem mais outros episódios, mas aquilo ali faz parte também da natureza humana, do ser humano, que o ser humano esquece com facilidade as bênçãos de Deus. Esquece com facilidade as bênçãos de Deus. Então, isso aconteceu com o povo de Israel, mas não foi somente com eles, não. Isso acontece com a gente também. A gente tem uma tendência de criticar os irmãos do passado pelos seus defeitos, as suas, vamos dizer assim, incredulidades, em todas essas coisas, né? Mas muitas vezes essas coisas do passado também acontecem conosco hoje. Fica aí a lição, o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito lá foi para o nosso ensino que foi escrito. Vamos aprender. Agora, vamos falar sobre a oração como fator decisivo no ministério profético. A oração como fator decisivo no ministério profético. A oração e os profetas. Aqui nós vimos a oração de um profeta, o profeta Elias, né? Como foi ali decisiva aquela oração. Muitos profetas exerceram seus ministérios em uma época em que os israelitas viviam uma vida espiritual apenas de aparência. Eles não eram para se misturar com o povo da terra, os cananeus lá, eles se misturaram, e até os reis, como Salomão, desobedeceram a Deus. Viviam de aparências. Também muitos cristãos hoje podem viver de aparências. Temos que ter cuidado com isto, viver de aparência. Eles empenhavam-se em fazer com que o povo compreendesse que para Deus o que vale realmente é uma vida de compromisso com Ele, um culto real, um compromisso com Ele, uma adoração precedida da consagração e também não uma adoração de palavras vazias jogadas ao ar. Eu já ouvi muitas críticas, né? Vocês também, quem sabe, já ouviram, sobre as músicas que estão por aí afora. Ora, se essas músicas cantadas em nossas igrejas fosse uma expressão verdadeira, aquelas palavras expressassem verdadeiramente a vida dessas pessoas, o Brasil era outro. O Brasil era outro. Haveria aqui um avivamento tremendo, sem tamanho, se as palavras que se cantam nas igrejas fossem verdadeiras.
Então, essas coisas a gente tem que se preocupar, que não era só o povo de Israel, mas para nós hoje também. Agora, chegamos no profeta Elias, né, que faz parte dos profetas. Nós estamos falando sobre a oração e os profetas. A necessidade e o anseio de tornar Deus conhecido no meio do seu próprio povo, que estava envolvido com a idolatria, aquilo que nós falamos anteriormente. Um povo que não era para se envolver com a idolatria, que tinha uma história de libertação maravilhosa, bonita, agora estava envolvido com idolatria e que Elias teve que ir ali fazer aquele desafio com os profetas de Baal. E estava envolvido com idolatria, motivou o profeta Elias a proferir uma das mais notáveis, destemidas e fervorosas orações do Antigo Testamento, conforme eu já falei. Por que a oração de Elias era isso? Porque ele estava ali num desafio da própria vida. Se não acontecesse o que aconteceu, ele ia morrer. Como aconteceu, aí quem morreram foram os profetas de Baal. Mas ali tinha um pacto de sangue. Quem perder, morre. E ali Elias estava nesse pacto. Depositou toda a sua confiança no Deus de Israel, pedindo fogo do céu, no que foi prontamente atendido. Glória a Deus. Pediu fogo do céu, foi prontamente atendido. O Senhor foi glorificado no meio do povo e a história de Israel mudou naquele dia, que o povo clamou e disse: só o Senhor é Deus. Apesar de que lá na frente esse mesmo povo viria a descambar, né? Mas muitas vezes não eram eles ali, não eram aqueles, eram os seus descendentes, os filhos, os netos. Isso é uma coisa que a gente tem que falar hoje também, porque devemos nos preocupar com os nossos filhos, nossos netos. Será que eles vão ficar firme no caminho que nós estamos ensinando? Ou vão desviar? Então a gente tem que se preocupar com os filhos, com os netos. E pregar para eles, ensinar e exortar enquanto nós temos vida. Eu, por exemplo, tenho filho com mais de 50 anos já. E tem neto com mais de quase 30 anos já. Então, eu tenho tempo de falar para os meus filhos e para os meus netos. Graças a Deus, meus filhos são pastores. Estão perseverando. Isso não é garantia de que vão continuar assim, mas eu creio que sim, estou confiando em Deus e orando, e eles também, para continuarem assim. Mas é que eu estou dizendo, temos que preocupar, sim, com a nossa geração. Aí o profeta Eliseu, que é discípulo de Elias, que veio. Eliseu também demonstrou ter uma vida de humildade e íntima comunhão com o Senhor, e foram muitas as maravilhas na vida de Eliseu. Ali, Naamã, né? O caso de Naamã, lá no 2 Reis, capítulo 5, vemos o caso de Naamã, 5, 6, lá, nós vemos o caso de Naamã, que é muito famoso, mas Eliseu teve muitos outros casos que ele foi atendido na sua oração. Embora que ele nem orasse assim, mas ele declarava, porque ele tinha fé que Deus ia abençoar, Deus iria ser fiel, iria honrar a sua fala. E Eliseu foi um homem que foi abençoado por Deus também como um profeta muito poderoso. Esse período de Elias e Eliseu foram períodos comparados aos dias de Jesus Cristo. Comparados aos dias de Jesus Cristo, tem milagres que aconteceram em Israel. Vamos olhando aqui o tempo, para a gente não estourar o tempo. E quanto mais o homem conhece a Deus e sua palavra, mais suas orações estarão de acordo com a vontade divina e, portanto, mais profundamente serão respondidas. Quanto mais conhece a Deus, sua palavra, mais suas orações estarão de acordo com a vontade divina. É claro que na Bíblia, a Bíblia é que ensina a vontade de Deus. Aonde que nós ficamos sabendo a vontade de Deus? Na Bíblia.
Agora, Jó. Vamos para os livros proféticos. Eu disse que a Bíblia tá dividida assim. Pentateuco, 5 livros de Moisés. Depois vem os livros históricos. Depois vem os livros proféticos, que estão aí Jó, Salmo, Provérbios, Cantares, lá, né? E aí tem os profetas maiores, 5, que começa com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tal. A lista dos profetas maiores. Depois vem 12 profetas menores. Eu estou falando do Velho Testamento, né? 12 profetas menores. Então agora eles vão falar sobre os livros poéticos. Que livros poéticos são? Como eu já disse, Jó, Salmo, Provérbios, Cantares. Então aqui nós estamos, Eclesiastes, nós estamos no livro de Jó, livro poético. O que tem ali de oração? Ora, Jó era um homem de oração. No capítulo 1, verso 5 de Jó, diz que ele, antes de acontecer aquelas desgraças com ele ia todo dia fazer holocausto, quer dizer, ofertar holocausto de adoração a Deus e orar pelos seus filhos. Porque ele dizia, pode ser que alguém pecou, então ia pedir, né? Era daquele jeito que fazia naquele tempo. Assim. E hoje nós continuamos também orando pelos nossos filhos. Eu oro todo dia pelos pelos netos. E vocês também, eu creio que fazem. E aí, Jó era um homem de oração. Homem de oração. Tanto é que lá no final do livro de Jó, diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E em Jó 42, 10. Então, Jó, um homem de oração, de exemplo, passou por tudo que passou, mas ficou firme, ficou na oração, finaliza o tempo, a vida dele lá no final. Jó 42 vai dizer que Deus deu tudo em dobro para ele. E aí muda a sua sorte quando ele orava pelos seus amigos. Orar pelos amigos. E Jesus, agora vem Jesus, né? Porque Jesus é maior do que Jó. Jesus é depois de Jó. Jesus é maior do que Jó. E Jesus falou que a gente tem que orar também pelos inimigos. Aí Deus vai mudar a nossa sorte também. E os Salmos? Os Salmos expressam o relacionamento de Israel com Deus. Neles observamos a relação do homem com seu Criador. Seu Criador, suas alegrias, tristezas, louvores, lamentações, súplicas e adorações são expressas por meio das mais diversas formas. Salmos são poesias, mas ali tem de tudo, como aqui falou, né? Fala de tudo, das alegrias, das tristezas, tentações, e fala de adoração, fala de quase tudo ali em Salmo. E os Salmos eram uma forma de oração. Eles cantavam, mas aqueles cânticos também eram oração. E depois tem a experiência de Asaf. Asaf era o chefe do louvor de Israel. Tem os filhos de Asaf, que eles compunham salmos, compunham hinos. E no Salmo 73, nós temos um salmo de Asaf. E aí no versículo 17, o Asaf vai falar uma coisa muito importante, porque ele estava sempre observando os ímpios, o sucesso dos ímpios. E ele falava, e nós? Nós que servimos o Senhor. O que a gente tem? Os ímpios têm tudo, e a gente tem o quê? O ímpio tem tudo, entre aspas, né? Tem tudo que a gente fala assim, olhando por fora. Olhando por fora tem tudo. Pode ter riqueza, pode ter essas coisas aí. Mas por dentro não tem nada, vazio. Aquele que não teme é o Senhor, porque aquele que teme, o rico, o próspero, seja lá quem for, mas que teme ao Senhor, é diferente. E aí no Salmo do Asaf, ele vai dizer no capítulo 73, 17, que a diferença ele viu quando ele entrou no santuário. Aí ele viu a diferença do que servia a Deus, do que não servia a Deus.
Então essa é a diferença, é a hora que entra no santuário. E a gente entra no santuário para quê? Para orar. É no santuário que se fala com Deus. A oração é a comunhão com Deus. Isso é oração, é a comunhão com Deus, é o relacionamento com Deus. Então aí, prezados irmãos e amigos, nós estamos chegando no final, que o horário também já vai chegando ao final, né? Aqui, a conclusão diz: estudar a oração no Antigo Testamento leva o crente a aprimorar seu relacionamento e crescer em maturidade com Deus. Crescer, nós falamos aqui muito rapidamente, muito superficialmente, mas se for estudar com profundidade, tem muito mais coisa. E você que lê a Bíblia, já viu e vê. Por isso, estuda a Bíblia, lê a Bíblia que você vai ver muito mais coisas do que nós estamos falando. Homens do passado usufruíram da intimidade, usufruíram de íntima comunhão com o Criador mediante a oração. Como seres humanos, nossas ansiedades e necessidades podem e devem ser colocadas diante daquele que é o nosso Pai. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Pois bem, essa é a lição de hoje. A oração é um exercício do coração. Ela é um ato de comunicação com Deus sobre o que é mais importante e urgente em sua vida. Jean George que falou isso. Agora, para ajudar os irmãos aí nas respostas, né? Tem aí um questionário. Qual era o elo entre os profetas e Deus no Antigo Testamento? Claro, era a oração. E não é só para eles, mas para nós também é o elo de ligação com Deus. O que as orações dos profetas revelavam? Intimidade e relacionamento com Deus. De acordo com a lição, quais eram as necessidades e os anseios do profeta Elias? Tornar Deus conhecido no meio do seu próprio povo, porque o povo estava desviado, o povo estava adorando Baal, e aí estava precisando de uma revelação de Deus, porque a revelação ficou no passado, a palavra eles não tinham como nós temos, não existia, e eles estavam precisando de uma revelação, e Elias veio trazer essa revelação. O que podemos aprender sobre a oração no livro de Jó? Podemos aprender que mesmo no meio da adversidade, dá para manter-se fiel ao Senhor. Sim, mesmo no meio da adversidade, pode se manter fiel ao Senhor. Foi o que aconteceu com Jó. E, finalmente, o que o livro de Salmos expressa? O livro de Salmos expressa o relacionamento de Israel com Deus. E serve para nós também para o nosso relacionamento com Deus. Nós já encontramos ali suporte para o nosso relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos com essa lição maravilhosa, a oração no Velho Testamento. E que o que eu não pude falar, concluir, que o Espírito Santo complete. Senhor meu Deus, eu agradeço a oportunidade de ministrar esta palavra, esta lição, e que ela fale profundamente aos corações dos irmãos, das pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que estão ouvindo e vão ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, e agora a palavra está com quem vai dar continuidade ao trabalho desta hora.